ninguém sabe o que vai acontecer, sabe? Vai que um dia aparece um gringo aí perdido na sua cidade, tá turistando, tá perdido na rua, ele te aborda e fala, ô, preciso de ajuda, preciso encontrar esse lugar aqui e tal. Você ajuda ele, vai que essa pessoa depois se revela o CEO da Meta e vai querer te oferecer um emprego como engenheiro de software, enfim. A gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Life by Months. Quanto tempo! Hoje eu trouxe um vídeo pra gente falar de um assunto que eu acho muito interessante, que é idiomas, mais precisamente o inglês, na área de tecnologia. Esse vídeo vai ser bem objetivo e ele tá dividido em 3 partes. Primeiro a gente vai falar do inglês mais casual, do dia a dia, depois do inglês mais técnico e por fim a gente faz uma reflexão em torno desse assunto. Então bora lá! Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, prazer, meu nome é Amanda, eu sou desenvolvedora de IA e aqui no YouTube eu compartilho um pouco de tudo na minha vida. O meu lado criadora de conteúdo, o meu lado desenvolvedora de IA, o meu lado leitora, enfim. Eu estudei inglês por 10 anos da minha vida. Isso é muita coisa. Eu não sou a melhor pessoa pra vocês terem como padrão, porque eu fiz o caminho mais tradicional, talvez. Meus pais me colocaram num cursinho de inglês desde que eu tinha 7 anos e eu fiquei lá até os meus 17. Então, eu passei por esse caminho mais tradicional mesmo. Eu fiz um cursinho de inglês, eu comecei bem na base, do zero até a fluência. Mas isso levou 10 anos da minha vida, quando eu era criança e adolescente. Não leve isso como base. Se você já tá na sua fase adulta e você sente que você precisa melhorar o seu inglês, ou até se você precisa aprender do zero, ainda dá tempo. Sempre dá tempo, gente. E eu sei que o inglês pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas é uma língua relativamente tranquila de ser aprendida. Ela tem sim seus desafios, a pronúncia é difícil, mas se você persistir, você consegue chegar lá. Você consegue chegar num nível muito bom do idioma. Então vamos falar um pouco do impacto e da importância de você saber inglês se você trabalha na área de tecnologia, na área de engenharia, na área de TI, enfim, tudo isso você pode se identificar. Começando com aquele inglês mais casual, que é o inglês do dia a dia que eu falei pra vocês. Esse, gente, eu tenho uma opinião muito forte que eu defendo que você saiba pelo menos um básico disso pra sua vida, assim. Que é o quê? É o bom dia, é o oi, tudo bem, é você se apresentar, falar seu nome, a idade que você tem, as coisas que você gosta de fazer, quem você é você falar um obrigado, é você saber interações básicas, assim, com outro ser humano, sabe? Eu, honestamente, acho que isso é muito importante pra sua vida, porque eu sempre penso que ninguém sabe o que vai acontecer, sabe? Vai que um dia aparece um gringo aí perdido na sua cidade, tá turistando, tá perdido na rua, ele te aborda e fala, ô, preciso de ajuda, preciso encontrar esse lugar aqui e tal. Você ajuda ele, vai que essa pessoa depois se revela o CEO da Meta e vai querer te oferecer um emprego como engenheiro de software, enfim. A gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Então eu defendo muito que pelo menos um básico desse inglês casual do dia a dia você saiba pra sua vida. Quando a gente direciona mais esse foco pro mercado de trabalho e pra sua carreira profissional, daí eu acho que tem como a gente ser um pouco flexível. Mas eu ainda defendo que você saiba o básico, tá? O que eu quero dizer com ser um pouco flexível? Em alguns cenários você vai usar muito esse inglês casual do dia a dia e em outros não tanto. O cenário que você usa muito é se você trabalha atualmente ou se você quer trabalhar numa multinacional, numa empresa bem grande mesmo, que tem unidades fora do Brasil. Aí sim, esse inglês casual se mostra muito útil e muito utilizado para você trocar ideia com os outros funcionários ali fora do Brasil. Às vezes você vai estar na mesma reunião que eles e rola aquele momento, né, de se apresentar, contextualizar o projeto que você está trabalhando, enfim. Algo que não precisa entrar ainda no inglês técnico, que depois a gente vai falar sobre isso, ele também é muito importante, mas rola também esse inglês casual. Então, ele é muito importante se você almeja trabalhar em lugares grandes mesmo, empresas maiores, multinacionais principalmente. O cenário mais flexível é porque se você realmente só optar, digamos assim, por trabalhar no Brasil para empresas nacionais que surgiram aqui e que só tem profissionais brasileiros trabalhando lá, então você muito provavelmente não vai usar esse inglês do dia a dia na sua vida. Eu posso dar 2 exemplos claros aqui. Eu tenho amigos que trabalham na Cadence e eles me falaram que eles só trabalham em inglês lá, eles só fazem reuniões em inglês, eles só conversam entre eles, às vezes, em inglês também, porque é o idioma oficial da empresa, eles têm clientes de fora, então, claro, entra ali o inglês técnico, que a gente já vai falar sobre isso, mas também entra o inglês casual de conversar com as pessoas em inglês mesmo. Em compensação, eu trabalho numa empresa nacional em que toda a comunicação é em português, não tem por que ser em inglês, a gente não tem nada de relação com o mercado exterior.
A gente é uma empresa do Brasil que atua no Brasil com funcionários brasileiros. Bom, majoritariamente brasileiros. Tem alguns gringos, mas eles falam português. Então, no meu dia a dia, eu não falo inglês no meu trabalho. Então, existem essas duas situações, esses dois cenários possíveis. Mas, lembrando que eu ainda defendo muito que pelo menos um básico desse inglês do dia a dia você tenha pra sua vida. Agora, o inglês mais técnico, eu não quero que vocês confundam de jeito nenhum com um inglês difícil, um inglês rebuscado, um inglês complexo. Não é isso. O que eu chamo de inglês técnico é aquele vocabulário da sua área. E ele não vai ser tão difícil pra você porque você tem domínio da sua área em português, eu imagino. Então, o que você vai ter que fazer é basicamente transferir esse aprendizado da sua área que você já tem em português para o inglês. Você vai ter que aprender as palavras que são mais utilizadas na sua área, no seu dia a dia do trabalho técnico, digamos assim, em inglês. Aqui é um inglês que aparece em reuniões quando você tem que fazer uma apresentação de algum projeto e explicar o seu raciocínio, como que você desenvolveu aquilo, que tem por trás daquele produto, por exemplo. É um inglês técnico que vai aparecer se você tiver que escrever um relatório em inglês também sobre o que você desenvolveu, sobre o projeto que você está trabalhando. É um inglês que aparece quando você vai ler referências na internet. E aqui tá o meu principal ponto de atenção. Hoje, pra quem tá na área de tecnologia, vocês já devem ter percebido isso em algum momento, né? Tudo que a gente pesquisa, a primeira fonte ali, a fonte mais clara, vai ser em inglês. Eu não quero desmerecer o Brasil em termos de inovação na área de tecnologia, mas, querendo ou não, a grande maioria das fontes, das referências que a gente vê na internet são de artigos, matérias, fóruns, tudo que vem de fora. Então, a grande maioria das coisas vai estar em inglês. Então, se você é um desenvolvedor e você precisa resolver um bug, tudo bem que hoje a gente sempre recorre a IA, né? Mas vamos supor que você pesquisa referências de como resolver aquele bug na internet. Você pode encontrar fóruns que muito provavelmente vão estar em inglês. Você com certeza vai encontrar matérias do pessoal que já escreveu um projetinho sobre aquilo, já documentou aquele problema. E você vai encontrar documentações oficiais mesmo das empresas, que também vai estar tudo em inglês. Então, eu acho esse inglês mais técnico muito importante. Lembrando que ele não quer dizer necessariamente um inglês difícil. É basicamente aquele vocabulário da sua área, das palavras que você já usa no seu dia a dia em português transferidas para o inglês. Mesmo se você não trabalhar numa multinacional em que a parte de, por exemplo, fazer reuniões explicando o seu raciocínio em inglês por trás daquele projeto, daquilo que você desenvolveu e tudo mais. Por mais que você não tenha que viver isso na prática, se você trabalha aqui no Brasil para uma empresa brasileira, por exemplo, você sempre vai se deparar com artigos em inglês na internet que você vai precisar ter pelo menos um mínimo de conhecimento ali pra saber o que tá rolando. Felizmente, hoje a gente tem muita acessibilidade na internet. Então você pode sim pegar esse artigo, jogar numa IA, pedir pra ela traduzir pra você, pra ela te dar um resumo em português, enfim. Isso é ótimo, mas eu ainda acho que é necessário você ter uma base novamente sobre esses vocabulários, essas palavras, essas expressões que são mais importantes na sua área, no seu domínio. Eu vou contar pra vocês agora uma situação que, assim, me pegou muito de surpresa relacionada a inglês, mas no final deu tudo certo. Na antiga empresa que eu trabalhava, era uma startup, eu tinha sido chamada por um professor de uma universidade, agora eu nem lembro qual universidade que era, mas era uma federal aí pelo Brasil, pra dar uma palestra na aula dele sobre a empresa, sobre os nossos produtos, o que a gente desenvolvia e tudo mais, porque tinha relação com o tópico da matéria que ele ensinava lá. A gente marcou o dia, combinamos tudo certinho, ia ser a primeira vez que eu ia dar uma apresentação, assim, sobre os nossos produtos da empresa, sabe? Normalmente não era eu que fazia isso, mas, enfim, acharam melhor me colocar pra dar essa palestra e eu fiquei super feliz com a oportunidade. Então eu montei uns slides tão bonitinhos, tipo uma coisa tão gracinha, ficou tão fofo. Mas eu sempre fui uma pessoa que fica muito ansiosa antes de apresentações. Eu não gosto muito de falar em público. Pra mim tem uma diferença muito grande eu aqui gravando um vídeo pra vocês em que eu posso cometer todos os erros que eu quiser e só regravar que vai dar tudo certo, em comparação a falar em público, ou até nesse caso online também, porque eu estaria falando com a turma dele, outros alunos ali, né? Então, eu sempre fico muito ansiosa antes de apresentações e dessa vez não foi diferente. Eu tava super ansiosa. Eu montei um texto mesmo de roteiro pra eu seguir, pra eu não esquecer de falar nada, pra eu não cometer nenhum erro, ou pelo menos evitar de cometer erros. Eu deixei a apresentação no meu computador, os slides ali aparecendo, e eu peguei o meu celular e coloquei quase como um prompt, assim. Na verdade, era só o texto do Word, assim, mas eu pus do ladinho do computador pra eu poder ir lendo ali ao mesmo tempo. Tava assim,
toda preparada pra não ficar tão ansiosa quanto eu normalmente fico e garantir que daria tudo certo. Gente, esse professor não me chega no início da chamada de vídeo ali e fala: "Ah, Amanda, eu tô com um aluno gringo aqui, um aluno da Inglaterra, eu acho, não lembro. Tem como você fazer a sua apresentação em inglês?" Gente do céu, se eu já tava ansiosa pra fazer um negócio em português, eu já fiz um texto de referência pra eu ler em português, pra eu não cometer nenhum erro. Imagina do nada agora, e ele me avisou isso assim na hora da apresentação. Imagina do nada ali soltar uma apresentação em inglês sobre os produtos da empresa, tudo que eu tinha preparado que antes estava em português. Cara, eu fiquei meio em choque na hora. Eu congelei assim, mas claro, eu falei: beleza, eu posso tentar. Isso vindo de uma pessoa que fez 10 anos de inglês na vida. Ainda assim, eu tremi da base. Eu falei: cara, eu não tô preparado pra isso. Tipo, eu preparei um discurso todo aqui, uma apresentação toda aqui em português. Mas obviamente eu não ia, né, negar o pedido dele lá na hora e deixar o coitado do aluno dele sem entender nada. Então eu falei: beleza, vamos tentar. Eu vou tentar fazer em inglês. Qualquer coisa você me ajuda, a gente vai juntos. E ele falou: beleza, pode ficar tranquila, vamos lá. Deu tudo certo. Eu joguei fora o meu celular com o texto, porque já não ia adiantar mais nada eu ficar lendo um texto em português. E eu fui da minha cabeça ali, apresentando e ainda tentando traduzir tudo pro inglês. Cometi erros, gente. Tem um erro que eu cometi que me persegue até hoje, que ao invés de falar the end of the year, eu falei the final of the year. Enfim, errei várias outras coisas também, mas assim, o importante é que a mensagem principal eu consegui passar. E o aluno dele gostou muito da apresentação, inclusive. Então, eu acho que com essa história eu quero só mostrar pra vocês o quão benéfico pode ser você ter o conhecimento de inglês por trás. Porque, gente, eu não tinha como me preparar pra isso. Eu não fazia ideia de que esse cara ia pedir pra eu fazer a apresentação toda em inglês. Eu tinha preparado tudo em português. Mas saber inglês nesse momento me deu essa oportunidade de fazer uma boa apresentação em outro idioma que eu não estava nem um pouco preparada, mas enfim. E o aluno dele realmente adorou a apresentação, ele era da área também, então foi super legal. E tenha esse pensamento em você, sabe? Cometa erros, gente. Nossa, a vida tá aí pra gente errar mesmo e aprender e tentar de novo e evoluir. Então, não se trave de tentar falar um idioma porque você tá com medo de errar. Só vai, tá? E isso eu tô falando assim, eu levo pra minha vida, gente. Eu fiz um intercâmbio em Montreal ano passado pra estudar francês. E eu tava ficando muito frustrada, assim, acontece. Eu tava ficando muito frustrada que eu tava tentando pedir café lá, chocolate quente nas cafeterias em francês. E eu não entendia nada do que as pessoas falavam comigo e eu não tava conseguindo conversar direito com elas. Mas no final sempre dava tudo certo. Então, assim, não sinta medo de praticar, de tentar botar pra fora e de perguntar de novo se você não tá entendendo o que a pessoa tá falando, sabe? Se arrisque. A vida tá aí pra gente se arriscar. E muitas vezes você vai aprender muito mais enquanto você estiver errando, quebrando a cara mesmo, do que se você só ficar ali no livro, aprendendo vocabulário, significado e nunca tentando conversar mesmo com uma pessoa em inglês. Espero que eu tenha conseguido passar mesmo essa mensagem aí pra vocês. Por fim, gente, eu só queria também mostrar pra vocês o quão importante pode ser você ter esse conhecimento de inglês na sua carreira. Porque além de poder ter essas oportunidades que vão aparecer do nada, cair no seu colo e você vai poder aproveitar se você souber inglês, igual esse caso da minha apresentação, mesmo que hoje você tenha esse pensamento de, cara, não vou aprender tanto inglês, vou saber só o básico ali, porque eu quero trabalhar no Brasil mesmo, numa empresa brasileira, só vou ficar trabalhando em português, e é isso, pronto, vai dar tudo certo. Beleza, você pode ter esse pensamento hoje, e essa pode ser uma decisão sua super válida. Mas eu quero te convidar um pouco a sair da bolha. Eu falo isso, gente, porque eu acompanho muita gente no LinkedIn que trabalha pra fora do Brasil. Eu trabalho, às vezes, no Brasil, remoto, pra empresas dos Estados Unidos, da Europa, Canadá, enfim. E vocês têm noção que essa galera ganha muito dinheiro? Quando você recebe em dólar e você converte pro real, cara, é absurda a diferença. Se vocês não fazem ideia do que eu tô falando, eu convido vocês a acompanharem alguns recrutadores ou algumas pessoas que falam sobre isso no LinkedIn. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês e também na descrição o nome de algumas pessoas que eu acompanho que eu recomendo. Só pra vocês começarem a entrar nesse raciocínio de, cara, talvez seja uma boa estratégia eu um dia, não precisa ser agora, eu um dia considerar trabalhar pra fora do Brasil remotamente. Ou até, se você tiver vontade, ir mesmo pra ir morar fora e trabalhar fora. Porque as postagens que eu vejo desses recrutadores gringos, enfim, dessas pessoas que promovem esse assunto no LinkedIn, é eles mostrando uns salários que a galera ganha, que é
muito mais alta do que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil. É claro, não tô falando que é algo fácil e que tá aí pra todo mundo, sabe? É um processo desafiador. Esse é um sonho meu, por exemplo, ou poder ir pra morar fora e trabalhar fora, ou trabalhar remotamente do Brasil pra empresas gringas, mas eu, como júnior, não consigo ainda fazer isso, porque eles pedem uma boa experiência, eles querem bons profissionais pra eles fazerem isso, é claro, senão eles contratam alguém de lá e vão ter, enfim, mais praticidade. Então não é algo fácil, mas pode ser um objetivo muito interessante pra você, pensando na sua carreira. Então eu só quero te fazer esse convite pra você acompanhar essas discussões no LinkedIn e na internet afora, pra você considerar isso pra sua vida. E se você realmente pensar sobre isso e falar, cara, eu acho que é uma possibilidade, eu acho que é um objetivo legal, eu quero um dia ou trabalhar remotamente do Brasil pra fora, ou ir morar fora, você vai precisar ter o inglês, gente. Aí realmente não tem muito o que dizer. Eu vejo tanta gente, justamente porque eu acompanho muito esse assunto, eu vejo tantos comentários nos posts dessas pessoas falando, mas eu não sei nada de inglês, eu consigo ir morar nos Estados Unidos, eu consigo ir morar no Canadá, na Inglaterra? Cara, sem nada mesmo de inglês, acho difícil. Você pode até ir, mas você vai passar muito aperto. Então, assim, pelo menos um básico intermediário você precisa ter. E ainda mais se for pra conseguir um emprego desses que é muito exigente, pede muita experiência, você precisa ter um bom inglês também. Eu diria que um intermediário já dá pra você arriscar, tá? Você não precisa também querer chegar na perfeição, tá? Bota a cara lá, vai tentando. Mas o básico do básico, ou então não saber nada, não é o suficiente. Enfim, esse meu vídeo é só pra tentar acender essa ideia na cabeça de vocês, pra vocês não bloquearem o inglês completamente da vida de vocês. Se vocês tiverem interesse, eu posso trazer outro vídeo aqui no canal depois, com dicas mesmo de como praticar inglês, mesmo estando na correria da vida, de quais plataformas eu recomendo, enfim. Mas por enquanto o vídeo de hoje é pra te trazer essa provocação mesmo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem de me acompanhar nas outras redes sociais também. Qualquer sugestão de tema que vocês queiram que eu traga pra cá também, é só deixar nos comentários e até o próximo vídeo. Um beijo!